É um escândalo essa PEC número 5. Obviamente, as pessoas, muitas vezes, até pelas suas simpatias políticas, etc., elas acabam ficando com um ódio mortal, chamando todos os procuradores e juízes de ditadores, e elas têm, evidentemente, todos aqueles que usam os microfones para turbinar esse sentimento, como se qualquer coisa que tenha acontecido e que possa ser questionável, que possa ser sensível e, obviamente, sujeita ao sistema de freios e contrapesos da justiça no Brasil, ela invalidasse o suborno que vários políticos corruptos, lavadores de dinheiro, aceitaram, receberam, aqui os corruptores, né, como se chamam, muitas vezes os empresários, que em troca de contratos públicos molhavam a mão dos políticos, eles incorreram. Então, o esquema de corrupção do Petrolão e adjacências, ele aconteceu, e o negacionismo lulista a respeito desse fenômeno, ele só serve para bagunçar tudo e ajudar a velha política a se blindar como um todo. Porque depois, vocês vão ver aí, os petistas já fazem isso há muito tempo, né? Quando aparece assim uma sujeira de um adversário, eles vão lá e apontam. Às vezes, estrategicamente, eles evitam falar alguma coisa em público porque estão junto lá para minar o combate à corrupção, mas às vezes eles precisam usar no debate público contra o adversário, para tentar se limpar na sujeira deles. Então, vocês vão ver que eles eventualmente vão apontar coisas que não vão dar em nada, porque o sistema de combate à corrupção foi desmantelado, inclusive com o apoio deles. Hoje estão juntos aí nessa iniciativa lulistas e bolsonaristas, fora a turma do Centrão, que está em todas. E, evidentemente, volta e meia aparece aí um velho tucano, a turma do Gilmar Mendes. Então, o que eles querem? Eu chamei a atenção, já falei aqui nesse programa, né, para isso 2 anos atrás, hein? Meu artigo Independência ou Vassalagem, estou para escrever de novo a respeito disso. Quando eles deixaram de reconduzir conselheiros que haviam votado, em determinados casos, a favor de um procurador. O Senado Federal retaliou por meio da sua prerrogativa. Você pode, obviamente, questionar moralmente o que eles estavam fazendo, mas era atribuição deles. Decidir pela recondução ao cargo do Conselho Nacional do Ministério Público determinado conselheiro que votou de uma maneira que os desagradava. Então eles podiam decidir isso. Só que agora, não satisfeitos em poder não reconduzir ao cargo, quer dizer, não dar um outro mandato, aqueles que contrariam os seus interesses, eles querem aumentar o número de conselheiros desse órgão, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, aumentar o número dos conselheiros indicados por eles próprios, pelos próprios parlamentares. Então o Congresso Nacional teria mais poder sobre o Conselho Nacional do Ministério Público. Além disso, eles querem ter o poder de indicar o corregedor do MP. Ou seja, eles querem ter uma maioria que permita a eles travar investigações sobre eles próprios e retaliar investigadores. E quando você fala em travar investigações, você fala, na verdade, de um julgamento prévio. E quem é que tem o monopólio de fazer acusações contra as pessoas perante a justiça no Brasil, de acordo com a legislação? É o Ministério Público. E aqui, aliás, nós temos um vídeo para mostrar, nós estamos falando de pessoas que cometem vários crimes. Não é só o crime ali da política que a gente está acostumado a ver, corrupção, etc., o que já é um crime, obviamente, repudiável, e eu repudio todo dia aqui, mas vários outros. Então, o Ministério Público, ele precisa ter a autonomia e a independência para cumprir a sua atribuição legal de fazer acusações perante a justiça. Se você tem o controle político de um órgão que pode julgar antecipadamente aquelas investigações e avacalhar com elas, e varrer para debaixo do tapete, você está criando, na verdade, um tribunal paralelo. É disso que se trata. Você está retirando poderes do Poder Judiciário, e, lamentavelmente, há gente no Poder Judiciário que não está nem aí, né? Porque quanto antes para eles puderem avacalhar investigações sobre os seus camaradas, eventualmente os seus padrinhos, melhor. Né? Mas, na prática, se retira poder do Poder Judiciário. Porque o CNMP vai ter esse poder paralelo, obviamente com outro nome,
de julgar investigações em andamento. Então isso está vetado pela Constituição. É a violação da separação dos poderes. Aliás, tem um especialista aí no assunto que escreveu um artigo hoje falando justamente sobre esse ponto. Então você tem lá os artigos mostrando que isso não é permitido e que nem sequer, né, essa é a avaliação mais específica dele, isso poderia ser debatido em plenário. Essa proposta de emenda à Constituição, porque ela fere frontalmente aquilo que não pode ser ferido. Então você tem uma maquinação que é a PEC da vingança, justamente para retaliar os investigadores e para blindar a velha política que ficou exposta, ficou vulnerável quando os seus crimes foram descobertos. E aí ela não quer permitir mais que isso aconteça. É disso que se trata. Quando você tem os apaniguados dos políticos com o poder de travar a investigação sobre os políticos, o que se espera que aconteça é que não vá para frente as investigações sobre os políticos. E quando eles realmente cometeram crimes? Quando eles são corruptos, quando eles são lavadores de dinheiro, quando são bandidos, criminosos, nós vamos assistir aqui a tudo ser varrido para debaixo do tapete, simplesmente porque vai ter a claque deles aí gritando e chamando todo mundo de ditador, aquela coisa toda, essa papagaiada. É claro que não. O ex-juiz da Lava Jato em Curitiba, Sérgio Moro, acabou de publicar um vídeo nas redes sociais que a nossa produção separou. Pode soltar aí a explicação que o Sérgio Moro dá ao público brasileiro, pedindo ali que haja uma mobilização contra a PEC da vingança. Vamos lá. Sabe aquele promotor de justiça da sua cidade ou de Brasília? Ele faz parte do Ministério Público. Junto com a polícia, eles investigam traficantes de drogas, pedófilos, ladrões de banco e até mesmo corruptos. O promotor precisa de independência para fazer o seu trabalho com autonomia, sem medo de sofrer retaliações. Pois bem, tem uma proposta na Câmara dos Deputados que, se for aprovada, vai permitir que políticos interfiram no trabalho do Ministério Público, ou seja, na atividade daquele promotor. Você acha que o promotor vai ter condições de realizar o seu trabalho sem medo de sofrer retaliações ou punições? Quando ele, por exemplo, investigar uma pessoa poderosa que tiver influência política? Essa proposta não é boa para o Brasil. Tirar a independência do Ministério Público é desproteger a sociedade, é deixar as vítimas daqueles crimes vulneráveis. Fale com o seu deputado. Peça para ele votar contra essa proposta. O Brasil precisa de um Ministério Público forte e independente. Pois o que o ex-juiz está falando é o óbvio, goste ou não dele, goste ou não, concorde ou não com decisões que ele tomou ao longo da sua carreira, é a obviedade total que só aqueles que se tornaram, evidentemente, bajuladores de políticos não conseguem enxergar. O Congresso está querendo controlar o Conselho Nacional do Ministério Público e, obviamente, o MP investiga políticos e os políticos terão influência para abafar as investigações sobre eles próprios. Então, é o absurdo completo. Só para concluir, eu citei um artigo que foi publicado no Estadão. O artigo é do advogado criminalista Marcelo Knopfelmacher, né, que tem esse sobrenome complicado, peço perdão se eu não soube pronunciar. E vale citar aqui o trecho da Constituição, que é o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3, que fala: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta, e aí tem lá, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a separação dos poderes. E aí ele fala justamente que essa proposta, ela viola a separação dos poderes, por isso ela, de acordo com a Constituição, não pode ser objeto de deliberação, mesmo sendo uma proposta de emenda à Constituição. Aí fala lá do monopólio estatal para acusar as pessoas, o qual o Ministério Público detém, e que, obviamente, ele retira poder do judiciário se acontecer aquilo que eu estava explicando anteriormente.
Então, é uma tentativa de blindagem e essa tentativa precisa ser repudiada, mas Arthur Lira está lá para avançar a sabotagem do combate à corrupção e à improbidade, que já avançou muito. Agora eles querem fechar com chave de ouro, para usar uma expressão que tem aí um termo que eles gostam muito, né? Um ouro. Vamos em frente.